Olá, hoje é sábado, 26 de abril. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Direitos do empregado doméstico. No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre o andamento da Lei Complementar, conhecida por PEC das Domésticas, que prevê regulamentação de garantias para esses trabalhadores. O Recupera traz os assuntos que foram destaque no Conexão dessa semana. E hoje também é dia de agenda cultural. Você fica por dentro de dicas de atrações para aproveitar os próximos dias na região. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo para o domingo em todo o estado. Eu sou Jéssica Zang. Eu sou Joyce Reures. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Amanhã, dia 27 de abril, é o Dia da Empregada Doméstica. Em 2013, foi aprovada a lei que garante mais direitos à classe, como o pagamento de hora extra, férias e jornada de trabalho de 44 horas semanais. E é para falar mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Marcos Antônio Brandão Severo, representante do Sindeceio, e também com a gente Rômulo Scouto, professor do curso de Direito da Unicinos. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá, sejam bem-vindos. Bom, Rômulo, para a gente começar, eu gostaria que você falasse então um pouquinho sobre os direitos que já foram regulamentados, por essa lei dos trabalhadores domésticos e sobre os que ainda não foram, e por que ainda não foram. Bem, nós já temos, há muito tempo, uma legislação sobre o trabalho doméstico. Já desde o início dos anos 70, nós tivemos uma legislação que regulamentou a função do trabalhador doméstico, da qual a gente, vamos dizer assim, intuímos sempre aquela que nós definimos como sendo a empregada doméstica, aquela que trabalha na casa, ela lava, cozinha, passa, Mas, na verdade, regula todo o trabalho doméstico que pode ter também o jardineiro, o motorista e outros trabalhadores, Mas o que acontece? Essa legislação, ela era uma legislação que ela se limitava muito a definir o que é o trabalhador doméstico e o que é o empregador doméstico, e não assegurava muitos direitos a esses trabalhadores. Então, essa lei é lá do início dos anos 70, ainda no início dos anos 70, em 73 houve uma regulamentação, e aí a gente passa somente lá para o ano 2000, certo? Lá para os anos 2000, onde começa a acontecer uma ampliação de direitos. É assegurado aos trabalhadores domésticos algum conjunto de direitos, mas sempre de forma optativa. E o exemplo maior disso é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que passou a ser um direito assegurado aos trabalhadores domésticos, mas desde que os empregadores optassem por isso, vale dizer. Um direito que depende da outra parte, E, condicionado a isso, também o direito ao seguro-desemprego. Se o empregador optasse por inscrever o seu empregado doméstico no Fundo de Garantia, ele também teria direito ao seguro-desemprego. Pois bem, esta emenda, o que ela faz? A emenda constitucional número 72, ela vem, então, bem depois da Constituição Federal de 1988, que também ampliou um pouco os direitos dos trabalhadores domésticos. E ela assegurou mais outros direitos. O salário mínimo já era assegurado pela Constituição. Aí veio essa emenda constitucional e assegura o direito ao pagamento de horas extras, por exemplo, que não era um direito assegurado. Ela inclui, vamos dizer, o direito agora ao fundo de garantia em caráter obrigatório. Ela agora assegura o direito ao seguro-desemprego, também em caráter obrigatório. Mas o que acontece? Antes, nós tínhamos esses direitos assegurados de forma optativa, agora eles são obrigatórios. Mas essa obrigatoriedade só será eficaz quando houver a regulamentação, certo? Desse direito que foi assegurado na Constituição. E a regulamentação é o que não está acontecendo desde... Do que depende a regulamentação? Bom, essa regulamentação, ela depende do quê? Ela depende exatamente do trabalho dos deputados, Depende do trabalho dentro do Poder Legislativo. E é lá que estão paradas as tratativas, Paradas. Posso estar sendo injusto com os deputados, Eles podem até estar trabalhando muito lá dentro, mas, na verdade, não houve avanço. Então, nós não temos uma regulamentação hoje, certo? Que permita que esses direitos que já estão assegurados na Constituição, porque o que a emenda? A gente diz a emenda do trabalho doméstico. Bom, a emenda alterou a redação da Constituição. Hoje, esses direitos são constitucionalmente assegurados. Agora, como eles não são regulamentados, os trabalhadores não podem
ainda exigi-los na sua integralidade. Então, nenhum desses direitos que você citou agora há pouco podem ser exigidos pelos trabalhadores? Não é todos, né? Porque alguns já estão devidamente regulamentados. Por exemplo, salário mínimo. Salário mínimo é possível, sim. O trabalho extraordinário, sim, esse também é possível. Agora, seguro-desemprego, proteção contra a discriminação no trabalho, o seguro-desemprego, acho que eu citei, né? Então, esses ainda não foram regulamentados. Sim, o fundo de garantia, bom, Marcos cita, o fundo de garantia, esse também... Esses não foram e não podem ser exigidos, E não podem ser exigidos. E, Marcos, você trabalha, então, em um sindicato que orienta os trabalhadores domésticos, né? Quais são as principais dúvidas que chegam até vocês? Bom, o sindicato, ele tem, dentro da sua natureza de operação, um cunho social. O sindicato não é a entidade realmente oficializada perante a lei, reconhecida junto às esferas públicas, para representar a categoria do trabalhador doméstico na região do Vale dos Sinos. Em contrapartida, através das esferas públicas, principalmente do Ministério do Trabalho, eles nos solicitou, mediante um representante, que se fosse possível nós darmos um atendimento, principalmente intervindo, né, fazendo aquela mediação junto à empregada e ao empregador. Bom, visto isso, como o sindicato não tem assim um amparo legal para fazer realmente essas assistências, o sindicato fez um acordo com o Ministério do Trabalho e, através de uma outra ação social que o sindicato faz, que é nas comunidades carentes, nós solicitamos, sem uma exigência mais ríspida, né, junto ao empregador, 1 quilo de alimento não perecível como taxa de contribuição, né? Mas não é exigido. No agendamento, quando eles ligam para o sindicato, nós solicitamos. É possível a taxa de contribuição? Aí todas as empregadoras trazem sempre um alimento não perecível, 1 quilo, e a gente faz, no final de cada período, lá, uma festa nas vilas em torno ali do sindicato. A ideia do Sindiaceio hoje é dar esse amparo, principalmente nas esferas, naquela parte de direitos, né? Que realmente o trabalhador, como o trabalhador brasileiro, mediante a Constituição, a própria CLT, ele tem direitos assegurados já. Então, nós temos que realmente verificar. Como o Dr. Rômulo falou, alguns detalhes dessa emenda constitucional 72, elas estão presas dentro da Câmara, porque, como o doutor falou, existem tratativas ainda, existem comitivas que estão analisando certos preâmbulos da lei lá, estão discutindo para aperfeiçoá-la. Por isso da demora, né? Porque é um grupo enorme de deputados que vários têm as suas inclinações, uns querem defender mais um determinado ponto, outros querem afrouxar, outros querem, né, cessar. Claro. Então está sendo feito um debate. Isso também confunde um pouco o próprio empregado doméstico, né? Que sim, ele não porque sabe como o doutor falou, vale, o que não vale. Constitucionalmente está previsto os direitos. Só que, de fato, homologado, sancionado, para ser aplicado pelo empregador, não está ainda bem claro isso aí. O Fundo de Garantia, uma das exigências da classe trabalhadora, sempre foi um sonho da empregada doméstica, do trabalhador doméstico, de ter acesso a esse benefício. E vocês do sindicato consideram que isso na prática tem funcionado? Qual é a percepção de vocês? Como é que os empregadores estão trazendo isso ao sindicato? Olha, eles veem, Joyce, dentro do sindicato, principalmente buscando assim, informações, porque quando eles sofrem algum tipo de influência negativa por parte do empregador, eles desconfiam de alguma coisa, eles querem, será que está previsto isso que ela está fazendo? Ela está me dando só meia hora de almoço? Então, eles vêm buscar informações. Isso que realmente eles estão buscando o nosso sindicato, o Sindiaceio ali do Vale dos Sinos. Eles vêm também, empregadoras vêm buscar também orientação junto ao sindicato. O que eu acho mais interessante, doutor Rômulo, os empregadores estão buscando, através de telefone ou pessoalmente, quais são as observações de direito em função aos direitos trabalhistas das suas funcionárias. E, professor Rômulo, o que o senhor diria, então, em relação a isso, né? Os empregadores, eles deveriam prestar mais atenção em que quesitos, assim, em que pontos?
Na verdade, não só com relação ao trabalho doméstico, né, mas com relação a todo e qualquer tipo de trabalho, a questão central relativa ao tratamento que o direito dá às relações de emprego, ela diz respeito ao valor que se paga pelo trabalho e ao tempo que se leva para conseguir ter a remuneração. Então, e como o que existe dentre os direitos assegurados pela emenda constitucional e que está efetivamente em vigor, que é aquilo que não pode ser esquecido nesse momento, é o que diz respeito justamente com a remuneração e com o período de trabalho, eu diria que os empregadores eles têm que atentar fundamentalmente para esses aspectos, ou seja, a remuneração, certo? Inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando nós temos até um salário regional, né, que, além do mínimo nacional, e com relação ao horário de trabalho, ao controle do horário de trabalho, porque esse sim é um direito que ele já é plenamente exigível, né? Que o trabalhador não trabalhe além daquilo que é a jornada legal de trabalho assegurada, 8 horas diárias. Isso é efetivamente, pode parecer muito óbvio para quem está acostumado a trabalhar na indústria, para quem está acostumado a trabalhar no setor de serviços, né, na atividade urbana, mas no emprego doméstico isso sempre foi um problema muito complicado. Certo. E a gente tem ouvido histórias também de empregadores que eles conseguem, de certa forma, driblar essa lei, né? Muitas vezes contratando 2 empregados domésticos, então um faz uma determinada quantidade de horas, o outro faz o restante, né, da semana. O que tu pensa sobre isso, Marcos? Bom, Joyce, conforme o doutor Romulo está falando, existe a possibilidade do empregador ter 2 funcionários, né, domésticos dentro da sua residência, sem problema nenhum. Só que existe, né, cargas horárias que têm que ser observadas. Por exemplo, eu vi uma situação de uma empregadora que tinha 2 funcionárias de 6 horas. Então, dentro da lei, ela está assim na carteira, dentro desse mínimo, baseado em cima da jornada de trabalho, ela vai se basear na remuneração em cima do piso hoje no Rio Grande do Sul, que, se eu não me engano, está 868, né, doutor Romulo? É o piso do Rio Grande do Sul. Então, se ela trabalha 6 horas, vai ganhar proporcionalmente ao seu piso, né? Mas só para complementar, Joyce, que tu estava falando as principais observações, as trabalhadoras vão buscar o Sindiaceio num quesito também bastante interessante. Horas essas, né? Eles vão questionando porque a classe trabalhadora, na sua boa parte, ela sofre uma determinada pressão, doutor Romulo, no sentido de que eles não têm um conhecimento exatamente qual é a carga horária que eu, trabalhador doméstico, tenho que trabalhar. Então, uma das dúvidas que eles vão lá no sindicato, vem cá, eu estou fazendo 12, 13 horas, mas eu ganho um salário X. Aí, nós, os atendentes, olha, nós temos orientação, como o doutor Romulo está falando, 8 horas é a jornada normal de trabalho, né? 44 horas semanais, né, doutor? Então, só que tem funcionários lá, trabalhadores, que vão com 12, 13 horas. E existe uma regulamentação ainda. Doutor Romulo, foi aprovado em relação ao cálculo de horas extras já? Sim, na verdade, isso sequer carece de aprovação, porque na medida em que foi aprovado a carga horária, certo? A forma de cálculo do trabalho extraordinário é a mesma que vale para todo e qualquer trabalhador. Mas só queria, Marcos, me permite, Joyce, claro, se temos tempo para isso, a tua pergunta sobre driblar a legislação com mais de um trabalhador, eu acho que ela está relacionada a um problema que já existia antes da aprovação da emenda, que diz respeito à conceituação do que é o trabalhador doméstico. Porque esse é um problema enfrentado pelos tribunais. O que era considerado trabalhador doméstico? Aquele que trabalha de segunda a sexta ou aquele que trabalha 2 vezes por semana e tal? Então, o driblar, né? O driblar a conceituação do empregado doméstico se dava dessa forma. Então, porque em havendo um entendimento de quem vai trabalhar apenas 2 vezes por semana em um determinado domicílio, esse não é considerado empregador, esse seria o diarista, que seria uma outra figura. Então, o que acontece? Se tu tem 2 diaristas, um para trabalhar 2 dias, outro para trabalhar 2 dias, bom, tu dá conta de todo o teu trabalho doméstico, tendo 2 empregados, e tu não tem nenhum empregado doméstico, tem os diaristas. Mas os tribunais do trabalho, eles têm sido sensíveis a esse problema. E mesmo que um trabalhador trabalhe apenas 2 dias por semana numa residência, nós já temos decisões do Poder Judiciário dizendo que também esses
têm que ser reconhecidos como empregados domésticos. Mas isso a lei não é clara sobre isso. Isso são entendimentos de boa parte dos tribunais do trabalho do país. Tá certo. Bom, a gente agradece a presença de vocês. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. A seguir, você confere as dicas da Agenda Cultural. Logo mais a gente já volta.